Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 50 a 58. Os vivos serão transformados. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir hoje o estudo de 1 Coríntios 15, dos versículos 50 a 58. Aqui nós vamos falar sobre que os vivos serão transformados. Aqui nós estamos tratando sobre a ressurreição. Lembram-se, né? Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui, meus irmãos, a mensagem é clara. É preciso passarmos por uma transformação para herdarmos o reino de Deus. Mas Paulo não está trazendo nenhuma novidade. Não é um novo ensino, nem tampouco uma fórmula mágica. Essa é a essência da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver aqui algumas referências. Aqui apóstolo Pedro, Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. João Batista, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Agora o apóstolo João, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos lá no Antigo Testamento, Ezequiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aqui, meus irmãos, é bem simples o ensino. Basta arrependimento, conversão, transformação de vida e salvação. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que palavra bonita, né? Vamos buscar uma referência aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, para nós continuarmos o entendimento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glórias a Deus! Esse sim
é o verdadeiro mistério de Deus, a ressurreição e o arrebatamento nos céus. Talvez para nós, seres humanos tão pequenos e limitados, seja difícil a compreensão dessa palavra, pois alicerçados nas nossas próprias forças, tudo isso seria impossível. Mas lembrem-se que a palavra é de Deus, que o mistério é de Deus e não de qualquer Deus, mas o Deus único e verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o Deus do impossível. Tá, mas mesmo assim você não acredita em mim, não acredita no que eu estou falando, pois você faz muito bem em não crer em mim, pois a verdade não está em mim, nem no pastor, nem no padre. Vamos ver se está escrito isso na Bíblia? Jeremias 17:5, profeta Jeremias, Antigo Testamento. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A verdade, meus irmãos, é Jesus Cristo e está escrita na Bíblia, para que todos nós possamos acessá-la, conhecê-la e, através desse conhecimento, nos libertarmos da maldição do pecado. Vamos de Bíblia? João 20:29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos lá para o Antigo Testamento? Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Creia em Deus, confie e entregue a sua vida em Jesus Cristo. Uma última referência aqui, João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Em outras palavras, sem conversão não há salvação. Vou trazer aqui mais uma definição de conversão segundo a Bíblia. Conversão significa uma mudança radical de direção, mente e coração, abandonando o pecado para seguir a Jesus Cristo. É uma transformação profunda, não apenas uma correção moral, resultando em uma nova criatura, com novos valores e mentalidade. A conversão é a primícia, é o primeiro passo de um novo começo pessoal com Deus, um chamado central no Evangelho para entrar no reino de Deus e receber a salvação através da graça. Vou trazer aqui mais uma referência bíblica que está lá em Marcos 1, os versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, aqui é João Batista, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A palavra a qual Paulo se referiu está em Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa é mais uma citação que Paulo faz ao Antigo Testamento, só que dessa vez Oséias 13:14, que diz assim, ó:
eu o remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Este versículo ensina que o pecado é o que torna a morte dolorosa e destrutiva, enquanto a lei mosaica revela e intensifica o pecado, tornando-o forte ao condenar o homem. Vou trazer uma outra referência aqui para a gente refletir junto nesse contexto, que está lá em Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. É muito importante, meus irmãos, sempre buscar o entendimento. Se não entender alguma passagem das Escrituras, não continue o estudo. Pare e busque o entendimento, e só então prossiga, pois o próximo versículo provavelmente está ligado a esse. Todos os versículos são importantes. Quando Paulo diz, a força do pecado é a lei, ele está dizendo que a grande culpada pelo pecado existir é a lei? Claro que não. É justamente o oposto. A lei que precisou ser criada por causa do pecado. O versículo destaca a incapacidade humana de vencer a morte, e por conta própria, Pois a lei apenas aponta o pecado. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória, hein? Que palavra linda! Vejam como é maravilhosa a palavra de Deus. Até aqui, um estudo pesado e difícil, mas no final recebemos a boa notícia. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Simples assim. Versículo 58, o último versículo de estudo e o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se as Escrituras fossem um filme, nesse momento apareceria escrito, e viveram felizes para sempre. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.